Graças a Deus, muito boa noite a todos os amigos, ouvintes dessa programação aqui no canal NET 26, a NET Cidade, a TV da cidade de Caxias do Sul. É uma alegria, é um prazer, uma grande honra poder falar à nossa comunidade e poder trazer aos amigos e a todas as pessoas que estão nesse momento nos assistindo, uma alegria, uma honra poder trazer a palavra de Deus, uma mensagem do céu até o seu coração. Eu sou o pastor Mauro Vaz e estamos diretamente aqui da Igreja Batista Palavra da Vida, na rua Ernesto Alves, 1271, em Caxias do Sul. E estamos nesse momento ao vivo aqui na NET, neste canal que está sendo transmitido para toda a região, para levar até o seu coração uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, que possa lhe ajudar a mudar a sua vida, a mudar a sua história, a mudar o seu coração. Às vezes nós enfrentamos na vida situações que nós não imaginamos, que nós não esperamos, situações que a gente às vezes nem sequer imagina que vamos passar. Mas muitas vezes estas dificuldades, estas situações ruins, esse difícil deserto que a pessoa às vezes passa, é com o propósito de ajudá-la, é com a intenção de treiná-la para uma nova etapa da sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Que às vezes algumas dificuldades que nós passamos são na verdade preparações de Deus para coisas bem maiores na nossa vida. A Bíblia conta um caso muito semelhante, uma história que talvez seja a sua história e talvez seja exatamente o que você está passando. Eu vou relatar para você essa história da Bíblia Sagrada. Ela se passa no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 17, e é a história do profeta Elias. Este homem de Deus que, antes de ser usado por Deus, Deus teve que prepará-lo, treiná-lo para uma grande obra. E este homem de Deus começou o seu treinamento, diz a Bíblia, no capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 1 até o versículo 7, diz que Deus o mandou para uma região desértica e que ali ele deveria beber da fonte de um rio, o rio Querite, que passava naquela região. E a Bíblia diz que o profeta Elias então foi até lá e por ali ficou por alguns dias até que a fonte se secasse. Diz a Bíblia que nesse período em que havia água, Deus mandava corvos que todo dia traziam carne e pão pela manhã, carne e pão pela tarde. Assim Deus sustentava o profeta Elias e bebia do rio. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo 17, e no versículo 6, que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas diz no verso seguinte, que passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, passado alguns dias, secou-se aquela fonte. E Deus então agora tinha que levar o seu servo, levar o seu profeta para um outro lugar. Às vezes é assim conosco também. Estamos no lugar que Deus nos mandou, fazendo o que Deus quer que a gente faça, mas a fonte seca, a água termina, a escassez chega, a dificuldade aparece. Mas nós devemos ficar tranquilos, porque se estamos fazendo o que Deus nos mandou, e se estamos no lugar que Deus nos mandou, Ele vai nos dar uma nova direção. E foi o que aconteceu. No versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, Elias, e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida.
Então veja como é importante nós estarmos fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Porque se estamos na sua vontade, quando as fontes se secam, quando terminam os recursos, quando se esgotam todas as possibilidades e as portas se fecham, Deus vem e nos dá uma nova direção. Agora, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, Deus não tem compromisso de nos dar uma nova direção. Por isso que é muito importante, você que me ouve agora, procurar descobrir, pedir, olha, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer de mim? Qual é o grande plano de Deus na minha vida? Se você buscar, Deus vai lhe revelar. Elias então vai obedecendo à voz de Deus. E diz a Bíblia que quando ele obedece à voz de Deus, agora é para ir a um outro lugar distante dali, para Serepta, um lugar onde havia, segundo Deus, uma viúva que sustentaria o profeta. Essa seria a fonte de sustentação deste homem de Deus. E a Bíblia diz que ele foi. Mas quando chega em Serepta, diz a palavra de Deus que esta mulher não era bem aquilo que o Elias esperava. Deus sabia de tudo. Deus sempre sabe de tudo. Nós é que às vezes temos expectativas que Deus não tem, ou que Deus tem outros planos que nós não temos. A Bíblia diz aqui, no versículo 10, então ele se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então veja que a expectativa, talvez do Elias, de encontrar uma pessoa que fosse lhe sustentar, quem sabe até uma viúva rica, que tivesse como cuidar do profeta. Essa expectativa foi frustrada. A Bíblia diz que ela era uma mulher pobre. Estava ali catando lenha, gravetos para fazer a última refeição e morrer. Então nessas horas a gente às vezes pensa, será que Deus errou? Será que Deus me mandou para um lugar errado? Será que Deus não sabe das minhas necessidades? Eu quero dizer para você que Deus sabe. Deus estava na verdade treinando, preparando o profeta Elias para algo bem maior, para um dia em que ele precisaria de Elias para vencer os profetas de Baal. Deus na verdade estava treinando o seu servo e estava ensinando a Elias a depender da provisão e não apenas do provedor, a depender daquele que sustenta, daquele que envia os recursos, daquele que é o dono do ouro e da prata, daquele que disse que se crescem nele nunca teriam fome, nem nunca teriam sede. Jesus disse isso. Então quando você olha para a palavra de Deus, você tem essa expectativa. E a Bíblia diz que Elias então foi para esse lugar, foi para Serepta, lá encontra essa mulher que precisava de ajuda na verdade, não podia ajudá-lo, mas ela precisava de ajuda. E Elias então diz para ela, olha, no versículo 13, Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti, mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, pelo ministério de Elias.
Então Deus usou o profeta para dizer, ó, não temas, faz primeiro uma parte, um bolo para mim, e depois faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, que da panela a farinha não se acabará, e da botija o azeite não faltará. E ela foi, em obediência ao homem de Deus, fez, e Deus operou o milagre. A Bíblia diz aqui que por muitos dias elas comeram, eles todos, comeram conforme a palavra dada por intermédio do ministério do profeta Elias. Ou seja, Deus operou um milagre naquela casa. Essa mulher foi alcançada, abençoada por Deus através da sua necessidade na despensa, na cozinha. Ela precisava de um milagre em casa e Deus operou. Talvez seja a sua necessidade. Você precisa de um milagre em casa, de um milagre na sua despensa, de um milagre financeiro. Creia em Deus. Deus pode fazer uma grande multiplicação na sua vida também, em nome de Jesus. Mas diz a Bíblia que quando Deus fez esse milagre, fez essa multiplicação, e em seguida morreu o seu filho. Olha o que diz o verso 17. Depois disso adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Olha que coisa interessante. Às vezes nós experimentamos grandes bênçãos, grandes milagres de Deus, mas em seguida experimentamos grandes derrotas, grandes fracassos, grandes abismos. A Bíblia diz que ela experimentou uma provisão grande, extraordinária. Por anos, 3 anos e meio, não faltou comida, não faltou azeite, não faltou farinha na casa daquela mulher. Porém, diz a Bíblia que nesse período ela também perdeu seu filho, o seu único filho. Perdeu, simplesmente adoeceu e morreu. E ela então, num ato talvez impensado, ou talvez um ato que é da natureza humana, inerente a todo ser humano, ela culpa o profeta. Ela diz para ele no versículo 18 e no versículo 19, ela diz, olha, ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Então ela culpa o profeta por aquela morte, pela perda do seu filho. Veja como são as coisas. Há muita gente assim também, que quando Deus abençoa a sua casa, quando Deus abençoa o seu lar, quando Deus abençoa a sua família, quando Deus faz um milagre de multiplicação, de provisão, o pastor é uma benção. Ah, o meu pastor orou por mim e deu tudo certo. Ah, minha igreja é uma bênção. Fui lá e Deus operou, multiplicou, abençoou a vida financeira aqui em casa. A minha despensa está abençoada. Paguei as minhas contas, saí da dívida. Quando Deus abençoa, e Deus abençoa todo aquele que crê. Mas quando nesta mesma casa, com esta mesma família, acontece algo de ruim, as coisas já não são bem assim. Quando na mesma casa em que havia tido um milagre de provisão, por 3 anos, não faltou o alimento, Deus provisionou de maneira sobrenatural. Quando nesta mesma casa acontece uma tragédia, uma desgraça, uma perda, nesta mesma hora, esta mesma pessoa, esta mesma casa, agora culpa Deus e o seu profeta pela desgraça. Quem sabe é o seu caso? Você já foi abençoado por Deus. Você já foi visitado por Deus. Você já foi alcançado por Deus na sua vida. Mas agora se abateu na sua vida uma grande tragédia. Se abateu na sua casa um período de tempestade, um período difícil, uma crise. O desemprego chegou, a doença se instalou na sua casa e não quer sair. Seu marido disse que vai embora, sua esposa está doente, seus filhos revoltados. E você agora então, depois de experimentar grandes bênçãos de Deus, grandes milagres de provisão, agora você está culpando a Deus pela desgraça? Você está culpando a igreja, culpando o pastor, culpando os outros por causa da sua desgraça, do seu sofrimento, da sua tempestade?
Isso é comum da natureza humana. Foi assim com Adão, com Eva e continua sendo assim. Deus veio até o jardim e disse: Adão, o que fizeste? O Adão disse: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Então Deus se dirigiu a Eva e Eva disse: olha, foi a serpente. E assim foram transferindo as responsabilidades e as culpas. Ainda hoje é assim. As pessoas querem transferir as suas culpas, as suas responsabilidades, sempre querem achar um culpado por tudo. E muitas vezes sobra para a igreja, sobra para o pastor, sobra para o profeta, sobra para o irmão, sobra para o marido, sobra para a igreja, sobra para todo mundo. Mas a pessoa às vezes não é capaz de reconhecer que ela está errada, que ela precisa se consertar com Deus, que ela precisa arrepender-se, que ela precisa tirar o ódio do seu coração, tirar a ira, tirar a amargura, tirar a raiva, que ela precisa amolecer o seu coração e entender que não são os outros que precisam mudar, mas é ela que precisa mudar. Ela que precisa ter atitudes diferentes. Ela que precisa rever os seus conceitos. Pense sobre isso. Deus está falando com você. Mude. Essa mulher, depois de ser tão abençoada por Deus, por tantos anos, agora se abateu uma tragédia e ela quer culpar o homem de Deus. Não culpe os outros pela sua desgraça. A palavra de Deus diz no livro de Lamentações: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, diz a Escritura. Não culpe os outros. Elias, então, seguindo seu treinamento, a sua preparação para o grande dia no Monte Carmelo, Elias toma o filho nos braços da mulher, no versículo 19, e entra ao quarto e começa a orar insistentemente ao Senhor, clama a Deus, invoca o nome do Senhor. Diz a Bíblia no verso 20 que ele deita-se sobre o corpo do menino e faz oração e invoca a Deus. Orou mesmo, orou com insistência. Se você orar mais, você vai ter menos problemas. Se você buscar mais a Deus, sua vida vai ser melhor. Você vai ter mais paz, vai se envolver menos em confusão, vai brigar menos, vai experimentar menos tragédias, vai experimentar menos desgraças, mortes, vai experimentar menos inimizades. Ore mais, tenha mais comunhão com Deus e Deus vai poder lhe ajudar. A Bíblia diz no verso 20 que então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, disse ele, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Elias achou que Deus tinha matado o filho da mulher, também achava, mas Deus não tinha feito isso. A morte, a desgraça, o sofrimento são obra de Satanás, é obra do inimigo. Então a Bíblia diz que ele, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar e entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia! Deus é poderoso e pode abençoar a sua vida, pode abençoar a sua casa, pode abençoar a sua família. Por isso, não desanime e não desista. Confie que Deus é fiel. Quando Elias trouxe de volta o filho dela, a Bíblia diz que ela falou para o Elias o seguinte, no verso 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Olha que coisa. Veja que às vezes, meus irmãos, a palavra de Deus pode não ser verdade na boca das pessoas. Pode muito bem que a pessoa apenas seja um proferidor da palavra, mas a palavra de Deus não é verdade na boca dela. Ou seja, pode muito bem alguém falar a palavra de Deus, mas não ser boca de Deus para ninguém. Que nós possamos ser boca de Deus. Que eu possa estar sendo boca de Deus aqui agora para lhe ajudar, para lhe dar ânimo, para lhe dizer que há uma esperança, que há uma saída para você. Assim como Deus
trouxe salvação, trouxe prosperidade, trouxe alegria, renovo na casa daquela viúva, através de um profeta que estava no seu período de treinamento, de preparação por Deus, Deus pode trazer na sua vida também. Eu estou aqui para, através do poder de Deus, como um profeta de Deus, ser um instrumento de bênção na sua vida. Acredite, há uma solução, há uma saída. Deus, Ele quer lhe ajudar. Deus quer ajudar a sua família, Deus quer ajudar a sua casa, Deus quer ajudar o seu lar, Deus quer transformar você pelo poder do Espírito Santo. Não duvide, mas acredite que há uma solução para você. Houve uma solução para uma casa pobre, uma casa miserável, onde a morte já estava sendo esperada. Há solução para você também. Há uma saída para você em nome de Jesus. Dê uma oportunidade para Deus. Dê um voto de confiança para o Senhor Jesus agora. Deixe que Ele entre na sua vida. Peça para Ele perdão. Peça para Ele ajuda. Peça para Ele auxílio. Você que está aí agora desesperado, ligou a televisão agora, ligou nesse canal, estava passando de canal e parou, viu essa programação e parou para ouvir. Vamos ver o que esse cara está dizendo. Pois é para você mesmo que eu estou me dirigindo, dizendo a você que se você precisa de ajuda, Deus quer lhe ajudar. Nós estamos aqui para lhe dar uma orientação e lhe dizer que há uma saída. Assim como houve saída para uma mulher viúva, desesperada, além de fome, chegou a perder o seu filho. Deus pode restaurar todas as coisas na sua vida. É só você crer, é só você confiar, é só você acreditar mais e Deus pode mudar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos aqui na rua Ernesto Alves, 1271, próximo à rodoviária. Você vem pela Ernesto Alves, passa o Big Zafari e você vai em direção à rodoviária e você vai encontrar a Igreja Batista, a Palavra da Vida. E aqui você vai encontrar o poder de Deus, a unção do Espírito Santo para ajudar você, a sua família e a sua casa. Não perca tempo, não fique aí sofrendo. Venha fazer parte de um povo vencedor, o povo de Deus. Venha fazer parte de uma comunidade que tem vencido e crescido a cada dia. Nosso endereço, mais uma vez para você, Rua Ernesto Alves, 1271. No centro de Caxias do Sul você encontra a Igreja Batista, Palavra da Vida. E eu, Pastor Mauro, junto com nossa equipe, nossa família, vamos estar esperando você para abençoar a sua vida. Pegue agora o endereço, anote aí numa caneta, pegue o nosso telefone, né, e venha fazer parte desse grupo de pessoas vencedoras em nome de Jesus. Eu quero aguardar você. Os nossos horários são todas as quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 9h da manhã e às 19h. Rua Ernesto Alves, 1271, no centro de Caxias do Sul. Deus tem uma vitória na sua vida. Eu aguardo por você.